Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim apresentar um trabalho para vocês no formato de Petchakutia que fala sobre os blocos econômicos, mais especificamente a União Europeia, que é um dos diversos blocos econômicos existentes no mundo. Antes de falarmos da União Europeia, vamos entender o que é um bloco econômico. Bloco econômico são classificados em 4 tipos principais: União Aduaneira, Mercado Comum, União Econômica e Monetária. O objetivo desses blocos econômicos é a redução de tarifas, a livre circulação de mercadorias ou a redução de impostos cobrados nas importações, bem como a União Aduaneira, que é a área de livre comércio comum e uma tarefa externa comum, que é uma das principais características de um bloco econômico. A tendência para a criação desses blocos em todo o mundo aconteceu após o término da Guerra Fria, mas sua prática ocorreu após o final da Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945. Antes, esses acordos eram contra a globalização, mas hoje sabe-se que são os principais elementos que propiciaram uma economia a nível global. A princípio, esses acordos entre países foi o Benelux, que posteriormente se tornou a União Europeia, que é um dos principais blocos. O Benelux se consistia na redução de tarifas entre Bélgica, Holanda e Inglaterra. E um dos principais blocos são Mercosul, NAFTA, a PECA, SEI e a famosa União Europeia. Agora, finalmente, vamos nos aprofundar na história da União Africana. A União Africana é um órgão composto por 55 Estados-membros que compõe o continente africano e tem a sede em Addis Abeba, Etiópia, que foi fundada em julho de 2002, a União Africana. A União Africana foi criada para substituir a Organização da Unidade Africana, que foi a manifestação da divisão de uma África unida, livre e no controle de seu próprio destino. E foi formalizada essa Constituição em 1943, e ela foi totalmente baseada na União Europeia. Durante sua existência, a Organização das Unidades Africanas desempenhou um papel fundamental na eliminação do colonialismo e contra o apartheid, que é um governo que praticava segregação racial que discriminava as pessoas por suas características étnicas. Porém, a organização passou a ser bastante criticada pela sua burocracia e insuficiência, além de não interferir nos assuntos internos de seus estados e não dando o direito de agir na luta contra a violação dos direitos humanos. Com os obstáculos nessa organização pan-africana na África, no sentido de aumentar a cooperação e a integração dos estados africanos para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento econômico da África e deixar de ser insuficiente e burocrático, foi criado, assim, em 9 de julho de 2002, a Organização da União Africana, que entrou em vigor com 55 Estados-membros, o último a entrar em 2017, o Marrocos, e o penúltimo a entrar, que foi em 2011, que foi o Sudão do Sul. A União Africana é a visão de uma África integrada, próspera, pacífica, com finalidade de solidariedade e que defende a eliminação do colonialismo e qualquer tipo de segregação racial. Além da cooperação política e cultural dentro do continente, para evitarem grandes conflitos, estabeleceu-se em 2004 um Conselho de Paz e Segurança, podendo interferir em conflitos, substituindo o antigo princípio da Organização das Unidades Africanas. O território da Organização Africana abrange todo o continente africano e possui 30,3 milhões de quilômetros ao quadrado, com população total de 1,3 bilhões de habitantes. O PIB, Produto Interno Bruto,
do grupo é de aproximadamente 2,7 trilhões de dólares, de acordo com o FMI, Fundo Monetário Internacional. Que se fosse um parâmetro e a África fosse um continente, estaria na 8ª economia do mundo. As principais economias da União Africana são a Nigéria, a África, Egito e Argélia. A Nigéria, com um PIB de 444,9 bilhões de dólares e a Argélia com 183,7 bilhões de dólares. Foi publicado em maio do ano passado uma contagem oficial da Zona de Livre Comércio Africana para ser instaurada com o objetivo da livre circulação de pessoas, produtos e investimentos. A África é um país com um PIB muito alto e a 8ª economia no mundo. Se o PIB fosse um parâmetro e a África fosse um continente. Porém, as suas riquezas estão mal distribuídas. De um lado, as riquezas estão acumuladas e do outro, temos pessoas que morrem até de fome.